Hoje eu quero falar sobre um reino sem endereço. Pensa bem, um reino sem endereço. O que mais? É o Espírito Santo, o protagonista desse reino. Um reino sem endereço. É o Espírito Santo, o protagonista deste reino. A quem eu vou me dirigir? Ao povo igrejeiro. Ao povo igrejeiro, aos religiosos, que fazem das igrejas a sua base de fé ou o seu ponto de adoração. Como eu começaria? Jesus disse: olha, o reino de Deus é chegado. Só que vocês não vão ver ele, nem aqui e nem ali. O que Jesus queria dizer com isso? Você não vai ver este reino que é chegado, nem aqui e nem ali. E vem à minha mente que este reino não tem endereço. Ele não tem um número. É um reino que não tem uma rua, não tem uma vila, não tem um município, não tem uma cidade. Que reino é esse? Mas ele é chegado. E Jesus disse isso há 2000 anos atrás. Você já pensou? E agora surge a questão. A questão da mulher samaritana vem à tona. Estou num reino sem endereço. E como não tem endereço, eu não vou vê-lo aqui, não vou vê-lo ali. Isso falou Jesus Cristo. Então vem a pergunta: eu sou um adorador? Onde eu vou adorar? Onde eu vou adorar? Vocês já pensaram nisso? É para os igrejeiros que eu estou falando, para os religiosos. Onde eu vou adorar? Essa é a pergunta da samaritana. Só que ela tinha em mente 2 pontos: Samaria e Jerusalém. Em um desses pontos deveria ser o ponto de adoração, de comunhão com Deus. E ela estava na dúvida. É aqui no Poço de Jacó ou em Jerusalém? E Jesus disse: nem aqui, nem ali. A hora virá em que não vão adorar nem aqui, nem ali. E você, meu amigo, onde você está adorando? O reino de Deus não tem endereço? Ele não tem um número, ele não tem uma rua. E agora, adorador? A questão da samaritana volta ao ar. Mas Jesus disse uma coisa que nos conforta: este reino tem um protagonista. Oh, que maravilha! Quem é? Espírito Santo. Quem? Espírito Santo. Aí está o agente que vai ensinar essa igreja, vai guiar essa igreja a quê?
a toda a verdade. Pois Jesus disse: eu vou embora, mas não se preocupem, vocês não ficarão órfãos. Eu rogarei ao Pai e Ele vai enviar um outro Consolador. Outro Consolador. Esta visão que Jesus Cristo prometeu não ficaria órfão. Os adoradores não ficariam órfãos. Os adoradores de um reino sem endereço, que não tem número, não tem rua, não tem vila, não tem município, não tem cidade. Esses adoradores deste reino não ficariam órfãos, teriam um outro consolador, um outro professor, um outro orientador. Quem? O Espírito Santo. Jesus disse: ele vos guiará em toda a verdade. Aí está o ponto seguro, a verdade. Aí está a base, a verdade. Quem vai nos guiar em toda a verdade? Jesus disse: o Espírito Santo. Aí, meus caros irmãos religiosos, igrejeiros. E então, como vamos adorar? Jesus, certa feita, elogiou um homem que não era do povo de Israel. Ele falou: nossa, eu nunca vi uma fé como essa em Israel. Quem era ele? Um romano. Um romano apresentou uma fé que assombrou a Jesus Cristo. Por quê? Em Israel, que é o povo de Deus, Jesus nunca viu uma fé como daquele romano, o centurião. O que é que ele falou? Senhor, você não precisa ir na minha casa. Aliás, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Mas diga uma palavra e o meu servo, que está morrendo, vai ser curado. Ele falou: o que é isso? Que fé linda! Ele está confiando na minha palavra. Onde estava a confiança do centurião? Qual a base da confiança do centurião em Jesus Cristo? Era a palavra de Jesus Cristo. Ele estava dizendo: Jesus, sua palavra tem autoridade. Sua palavra tem autoridade. Diga uma palavra e meu servo, que está distante, vai ser curado. Jesus falou: não encontrei uma visão como essa em Israel. O homem que percebeu a autoridade da palavra de Deus. Então, conforme a sua fé seja feita. Aí está a demonstração da fé verdadeira. De um homem que estava sem igreja. Era um centurião romano, um homem acostumado com guerra e com morte. Mas que reconheceu uma coisa importante. O quê? A palavra. A autoridade da palavra. Jesus está dizendo que o centro da questão está na palavra. É isso que temos que fazer. Obedecer à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o lugar de adoração não é nem aqui nem ali. Nós temos que prestar atenção a isso. E o centurião desvendou o segredo da água viva. Tua palavra tem autoridade. A palavra tem autoridade.
E Jesus disse que aquele que vai nos levar toda a verdade de Deus é o Espírito Santo. Aí está o Espírito Santo, protagonista do terceiro milênio, o protagonista da igreja do terceiro milênio, aquele que vai nos conduzir em toda a verdade. E a verdade é o que? É a palavra de Deus. Aí está o ponto onde devemos confiar na palavra de Deus. Não devemos ficar com a marca de Caim. Qual foi a marca de Caim? Desobediência à palavra de Deus. E o resultado, Caim, com a sua oferta, foi rejeitado. Deus diz que o reino dele não tem endereço. E aonde você está pondo sua fé? Vou mudar a pergunta. Onde você vai depositar a sua fé? Qual o endereço? Qual o endereço? O endereço? A palavra. A sua fé deve estar depositada num endereço espiritual. E esse endereço espiritual está onde? Na Bíblia. Ali está a palavra de Deus. Aí está o ponto onde você deve basear a sua adoração. E você vai ter alguém que vai te ajudar, você vai ter um mestre, um auxiliador, o protagonista do terceiro milênio, o Espírito Santo. E assim você vai andar seguro na sua adoração. Você encontrou o poço de Jacó, que Jesus falou que vai jorrar água viva. O Espírito Santo vai jogar vida, porque vai jogar para nós o conhecimento de Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É por este lugar que você deve trilhar o caminho. Jesus Cristo, a palavra. Ele é a verdade, a palavra. Ele é a vida. A palavra, quando ela é vivificada pelo fogo. E o fogo, símbolo do fogo, Espírito Santo. Gente, é hora de a gente olhar para a palavra de Deus e ver onde está o nosso ponto de adoração. Mas eu sei que nem todos vão atender a essa palavra de Jesus Cristo, e nem ao conselho do centurião romano. A tua palavra é autoridade. É nela que eu tenho que confiar. É ela que vai curar o meu servo. Ela é o ponto. Aí está o ponto da adoração a Deus, a sua palavra. Mas ela sendo iluminada pelo Espírito Santo. Pois a Escritura diz que a palavra mata. A palavra mata. Então a palavra tem que ser acompanhada pelo quê? Pela iluminação do Espírito Santo. O protagonista da verdadeira adoração do terceiro milênio. Espírito Santo. Aí está a tua base de adoração. O Espírito Santo é a palavra de Deus. É nesse ponto que você deve encontrar a sua comunhão com Deus, a sua adoração, os seus momentos com Deus. Jesus pagou um alto preço para que essa adoração pudesse acontecer. Se não viesse o Espírito Santo, nós estaríamos perdidos. Porque somente o Espírito Santo é o mestre, é o auxiliador, que vai nos ajudar a ver com clareza os caminhos da eternidade. Vai mostrar a verdade, vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A humanidade está indo por um caminho que não sabe nem o que é pecado.
Está seguindo seus próprios caminhos, suas próprias direções. Está indo nos mesmos passos dos antediluvianos. E esqueceram de olhar para o alto e olharam para os seus próprios caminhos, para a sua própria força. E o resultado foi aumento da criminalidade, aumento da ira, aumento da violência e aumento da prostituição. E Deus entristeceu tanto com aquele quadro, com aquele povo que estava seguindo só os seus caminhos e não olhava para o alto, não olhava para os caminhos de Deus, que Deus resolveu exterminar com aquela geração e mandou o dilúvio. Aí, querido, vamos olhar um pouco o filho pródigo. Ele foi somente considerar a casa do pai e ver a riqueza da casa do pai e as bênçãos e as dádivas que ele recebia na casa do pai. Somente onde? Quando eu estava miserável. Na posição de miserável. O que é a posição de miserável? A Bíblia mostra, é quando chegou ao nível de comer com os porcos, desejar as bolotas que os porcos comiam. Ele que era um príncipe, ele que tinha servos do seu pai que estavam dispostos a servi-lo, ele comia refeição boa, até os servos do pai comiam refeições boas, e ele estava ali. Depois de gastar toda a riqueza que o pai deu, com os amigos, com a orgia, com o mundo radiante, a cidade lá distante, brilhante, prometedora de grandes promessas, de grandes ilusões e expectativas. Depois de gastar toda a riqueza do pai, agora estava na posição miserável, comendo junto com os porcos, desejando as bolotas dos porcos. Quem sabe disputando com os porcos. Que situação miserável. Aí ele se arrepende e fala, não, eu vou pedir perdão, eu vou pedir que meu pai não me considere mais como filho. Pai não me considera como filho, eu vou falar isso para o meu pai. Vou voltar para a casa do meu pai. Vou sair dessa condição miserável. Ele conseguiu olhar para a casa do pai. Olhou para o alto. Que nós possamos olhar para o alto e contemplarmos a vontade de Deus. E sairmos dos programas dos homens, das estratégias dos homens, dos sistemas dos homens, das doutrinas e dogmas dos homens. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, você é um teólogo, você é um príncipe de Israel. Você está baseado no sistema da tradição dos antigos. Aí está a sua agenda, a tradição dos anciãos. Você está baseado nos seus autores, nos seus mestres, nesse magistério. Esse magistério é a sua base. Mas Nicodemos, esse magistério, que é a sua base, que é a sua fonte de segurança, não vai levar você para comer pão no reino de Deus. Essa sua proposta você não vai atingi-la. Você terá que nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos, como? Da água e do Espírito. Gente, essa doutrina Nicodemos não foi ensinado na tradição que ele foi criado, na tradição dos anciãos, na magistratura dos anciãos,
em quem ele confiava tanto. Nascer de novo, da água e do Espírito. Aí está o ponto onde devemos adorar as Escrituras Sagradas e o Espírito Santo, aquele que vai iluminar a Escritura Sagrada, o protagonista do reino de Deus, aquele que vai nos conduzir nesse terceiro milênio, vai trazer a verdade aos nossos olhos. Onde devemos adorar? Onde devemos adorar? Aí está. Aí está o ponto. Quem descobriu isso foi quem? O centurião. A tua palavra tem autoridade. Diga uma palavra e meu servo será curado. E Jesus admirou que esse romano alcançasse uma visão tão grande quanto essa, que em Israel Jesus não viu o ponto de adoração, o ponto do poder de Deus, o ponto de orientação, a palavra de Deus, iluminada pelo Mestre por excelência, o protagonista do terceiro milênio, Espírito Santo. E assim adoraremos no reino de Deus aqui na terra. Um reino sem endereço, sem número, sem rua. Nós não sabemos onde é o município onde está esse reino, o país onde está esse reino, o continente onde está esse reino. Valeu? Que nós possamos sair da maldição de Caim, que é a desobediência, ou sair do caminho da Virgem prudente, que trazia junto consigo, junto de si, um fogo estranho. E por trazer esse fogo estranho, ela não foi reconhecida nos portais eternos. Mas vamos ser a Virgem prudente, que traz o fogo do Espírito Santo. Estas foram reconhecidas e foram bem recebidas no reino de Deus. Valeu? Um reino sem endereço. E temos um mestre, que é o protagonista desse reino, Espírito Santo. A ele seguir. Amém.